galera, tudo tranquilo por aí? E aí, prontinhos para a semana 3 do PET volume 6? É mesmo, meu povo. Volume 6, semana 3, quase finalizando mais um PET. Já se deram conta de quantas coisas nós fizemos, quanto tempo se passou? Pois é, e passando o tempo, a Escola Online não está parado. A gente está colocando várias novidades e a nossa plataforma, enfim, está online. A gente só não está conseguindo subir todos os arquivos, porque o volume de trabalho é muito grande, porque o nosso objetivo é concluir o PET com qualidade, PET volume ou PET 300 anos já está online e o nosso Enem, eu não erro mais. Show? Então vem com a gente, vem para as nossas redes sociais. Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Galera, olha só. Ciclo celular é o ciclo de vida quando você fala em célula, beleza? Então existe o ciclo celular que termina com a célula se dividindo em duas. É o ciclo que a gente vai trabalhar. Então a célula mãe dá origem a duas células filhas. Esse é o ciclo celular com a mitose. Existe um outro que é o ciclo celular com a meiose. Aí a célula dá origem a 4 células filhas. Mas hoje a gente só vai mexer com a mitose. Show? Então, olha só, o ciclo celular se divide em, primeiro, eu me preparo para me dividir, intéfase, depois eu me divido. Essa intéfase é um período no qual a célula multiplica a quantidade de organelas celulares, a célula multiplica a quantidade de DNA, ela cresce por acúmulo de substâncias, depois ela vira duas células. Mas aí depois, quando ela vira duas, eu já estou falando da mitose. Então, olha só, o ciclo celular que a gente vai ver agora é intéfase mais a mitose. Então vamos dividir em dois momentos. Primeiro, a intéfase. A célula se prepara para a divisão celular que vai acontecer. Nesse processo de preparação, que é bem dispendioso, bem complexo, a gente vê que a célula gasta muito tempo. Então a gente dividiu em 3 momentos. Fase G1, ou Gap 1, S, que eu marquei com asterisco vermelho, que é muito importante, e o G2, Gap 2. Nesses 2 momentos aqui, a célula está crescendo. No primeiro momento, ela está multiplicando organelas, por exemplo. Mas o que mais cai nas provas é isso aqui, Enem, por exemplo. Durante a fase S, a célula pega a quantidade de DNA que ela possui e multiplica por 2. Ok? Isso cai realmente em provas, é uma das atividades de vocês. Beleza, está preparada. Então vai entrar na mitose agora. Aí ela vai para a mitose. Quando ela entrar na mitose, que é uma divisão celular equacional, guarda esse nome, equacional. Uma célula, que é a célula inicial, vai sofrer mitose. Uma célula. Dá origem a quantas células, Charles? 2. Uma célula por mitose dá origem a 2. Equacional por quê? Porque a célula inicial é igual às células finais. Então, uma célula, 2N igual a 4 cromossomos. 2N quer dizer diploide. 2N igual a 4 cromossomos. Vai dar origem a 2 células que também são 2N igual a 4 cromossomos. Isso é equacional. Início igual ao fim. Show? A sequência dos processos que ocorrem na mitose foram padronizados por nós. E aí nós demos nomes às fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Nossa, eu tenho que saber isso e saber na ordem? Sim e sim. Decora para mim. Prometo Ana telefonar. De novo? Prometo Ana telefonar. Prometo Ana telefonar. Segunda atividade que a gente já está fazendo, tá? Fizemos 2. Uma falava sobre a síntese e a outra vai te perguntar essa ordem. Decore. Prometo Ana telefonar, que você sabe que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Show? E se você fala assim para mim, Charles, para que serve mitose? Reunir algumas respostas. Reposição de células. Gente, olha o que eu estou fazendo. Eu estou sofrendo uma descamação absurda aqui, embora você nem eu possamos ver. Estou perdendo células, mas elas são repostas com uma velocidade muito grande.
Beleza? Ó, ou mesmo medula óssea, que é o tecido dentro dos seus ossos, ó. Dentro do seu osso, medula óssea, tecido conjuntivo hematopoético. Você repõe células o tempo todo. Mitose. Crescimento. Poxa, gente, nós crescemos. E nós crescemos também por acúmulo de células. Fácil, né? Reprodução em seres unicelulares. Pensa que eu, Charles, sou uma bactéria. Eu sou uma célula, certo? Se eu, Charles, sou uma bactéria e virar duas bactérias, dois Charles, isso é uma mitose. Quando o organismo é feito de uma célula, a mitose dessa célula vai dar origem a duas. Aí você fala que essa mitose é uma reprodução assexuada. Aí você chama isso de bipartição, cisparidade ou divisão binária. É a mesma coisa, tá? 3 nomes, mas é a mesma coisa. Show? E produção de gametas em seres haploides. Tipo assim, pensa num zangão. O zangão não é um animal diploide, como eu e você, 2N. Ele é N. Quando ele quer produzir um gameta, um espermatozoide, ele faz mitose para produzi-lo. Show de bola? E por último, eu vou mostrar uma imagem para vocês. A imagem está vindo aí, ó, vai tomar toda a tela. E você está vendo a ordem das fases. Então, eu vou falando e você vai observando as imagens. Meus amigos, está escrito intérfase, lado esquerdo superior. Aí está mostrando aí o material genético. Esse material genético é DNA, numa forma bem descondensada. Aí, nesse momento, você fala que é cromatina. Aí vai para a direita, ainda em cima, prófase. O material genético condensou e agora você já vê cromossomos. Você está vendo cromossomos, você está vendo 4 cromossomos. Tudo isso é DNA. A cromatina e o cromossomo é o mesmo DNA em estágios diferentes. Então você está vendo a prófase. Você tem 4 cromossomos. Cada cromossomo que você vê tem 2 cromátides. Beleza? Prossegue, vai lá, continua. Lado direito, você está vendo aí, ó, quase uma metáfase. Quase isso, então desce agora. Agora você está vendo uma metáfase. Terceira atividade que a gente faz, hein, pessoal? Terceira atividade já. Está vendo que os cromossomos estão alinhados? Alinhamento na placa equatorial, ou centro da célula. Quando os cromossomos estiverem alinhados assim, isso é uma metáfase. Metáfase mitótica, os cromossomos se alinham no centro da célula. Placa equatorial ou placa metafásica, como está escrito. Agora, olha o que aconteceu. Na anáfase, você tem os cromossomos, tinham 2 cromátides. Os cromossomos têm suas cromátides separadas para polos opostos. Isso é uma anáfase. Por que eles são separados, Charles? Na parte de cima e na parte de baixo da anáfase, vocês estão vendo 2 centríolos juntos. 2 centríolos juntos em cima, parece um T, não parece? 2 centríolos juntos embaixo, parece um T de cabeça para baixo. Está vendo que os centríolos formaram as fibras do fuso e se conectaram ao cromossomo por lados opostos desse cromossomo. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, separou as cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs vão para polos opostos, está vendo, pessoal? Vai para um lado da célula e para o outro lado. E aí vem a telófase, que é quando, ó, forma-se um núcleo embaixo no meu desenho, tá vendo? Um núcleo em cima. E agora o citoplasma está sendo dividido, tá vendo? A célula está sendo apertada de fora para dentro. Esse é o processo da citocinese. Opa, acabei de fazer a 4ª atividade com vocês. Citocinese, divisão do citoplasma em 2. Eu acabei de dividir o núcleo. Se eu dividir o citoplasma em 2, eu tenho 2 células. Compreendido? Então daqui a pouco eu vou ter 2 células filhas iguais à célula original. Volta para mim. Moçada, então esse é o resumo da mitose. É um assunto complexo, mas se você precisar, tá aí a teoria. Depois dessa explicação no quadro aí, a gente tem essa imagem aqui ainda para nos amparar. Então, ó, te mostrei tudo no quadro e agora eu tenho essa imagem. À medida em que eu fizer os exercícios, se você tiver dificuldade, tudo o que eu falei antes está aqui também. E o que eu falar agora vai estar aqui também.
eu não ia deixar vocês sem a teoria correta. Mitose e meiose é um assunto mais complexo. O material do PET colocou muita pouca teoria. Eu diria que o material está mais ou menos teoria do que tem nesse meu slide. Então a gente vai falar bem tranquilamente, de uma forma bem pacífica, e aí vamos ver como vai ser ao final. Espero que você se dê bem. Vejam só, pessoal. A primeira atividade é uma atividade muito conteudista, muito enxuta. Eu tenho que colocar prófise, metáfise, anáfise, telófise em cada uma delas. É isso que ele me pediu só. E aí olha a ordem. Complete o quadro abaixo, colocando na coluna da direita as fases do ciclo celular em que ocorremos fenômenos indicados na coluna da esquerda. Então vamos lá, vamos colocar. Ele diz para mim, duplicação dos centríolos. Quando é que se duplicam os centríolos? Os centríolos são aquelas estruturas que, duplicadas, dois aqui e dois aqui, eles vão para polos opostos. Eles são duplicados em que momento, Charles? Na intérfase. Quando entra, a intérfase é o treinamento. Depois da intérfase, prófise, metáfise, anáfise, telófise. Prometo, Ana, telefonar. Certo? A intérfase é o momento em que vai ser duplicado. Na fase G2, esses centríolos são duplicados. Show? Descondensação dos cromossomos. Os cromossomos se condensam progressivamente. Na prófise ele começa, na metáfise chega o grau máximo de condensação ou espiralização. Depois, na anáfise e telófise, ele se desespiraliza. Aí, galera, começa a desespiralizar na anáfise, mas é meio que normativo falar que essa desespiralização está na telófise. Certinho? Terceiro diz início da condensação cromossômica. Então, ó, começa a condensar na prófise, grau máximo, metáfase. Começa a descondensar na anáfise, termina a descondensar na telófise. Então, início na prófase. Divisão do citoplasma é quando a célula se parte em duas. Então, o citoplasma tem se dividindo em duas porções. É a nossa telófase. Opa! Muito rápido, né? Desintegração da carioteca. A carioteca é o mesmo envoltório ou membrana nuclear. A sua desintegração é durante a prófase. Beleza? É o primeiro momento já do ciclo mitótico. Divisão dos centrômeros. Quando os cromossomos estão assim, ó. Aí, um pedaço vem para cá, outro vem para cá. As cromátides irmãs se separam na anáfase. As cromátides irmãs estão unidas pelos centrômeros. Então, também é anáfase. Migração dos cromossomos para os polos. Quando essas cromátides se separam, cada cromátide passa a ser chamada de cromossomo simples. E elas vão chegar em polos opostos. Então, isso também é na anáfase. Formação dos nucléolos. Os nucléolos eles são visíveis em um determinado momento, em outro momento do ciclo já não mais. O nucleolo é a região onde são produzidos os RNAs Rs, que junto a ribonúcleoproteínas formam os ribossomos. Então, quando é que eles se formam? Novamente visíveis durante a telófase. Novamente visíveis durante a telófase. Já quando começa a prófase, você não os vê mais. Beleza? Formação do fuso mitótico. O fuso mitótico é organizado a partir desses centríolos que estão juntos, da região que nós chamamos de diplossomos. Ou até centrossomo também. Essa formação do fuso mitótico se inicia na prófase, na metáfase ele já está prontinho. E aí começa a desmontar na anáfase e termina a desmontar na telófase. Beleza? Cromossomos no equador do fuso, ou equador da célula. Pessoal, equador seria a região central. Isso é o clássico da metáfase, que é a fase mais cobrada dentro do ciclo mitótico. Sempre metáfase. Aparecimento das cariotecas ou reaparecimento do envoltório nuclear ou da membrana nuclear. Isso acontece durante a telófase, reorganização. Aparecimento dos ásteres. Os ásteres são os microtúbulos que rodeiam os cromossomos. E mesmo rodeiam também, e prioritariamente, os centríolos. Esse aparecimento dos ásteres começa na prófase, que é quando você começa a formar as fibras do fuso. Desaparecimento dos nucléolos, eu já havia dito antes, mas é muita informação, é na prófase, ok? E condensação máxima dos cromossomos, quando é que eles estão alinhados no centro da célula e o grau máximo de condensação? É a fase mais pedida, é a metáfase. Beleza? Então, pessoal, uma questão muito conteudista. Não tem como eu comentar mais sobre vocês, por isso que eu coloquei a aula teórica e te peço, veja essa aula teórica. Veja a aula teórica, pare a imagem que eu mandei antes. Porque as atividades, curtíssimas, muito simples. A gente já termina agora. Ó. Dá uma olhada nisso. Isso é uma célula. Tá vendo a parte vermelha? São centríolos. Você tem dois centríolos num polo, outros dois no outro, formando uma estrutura que nós chamamos de diplossomos. As fibras do fuso ligam os centríolos até os cromossomos.
Elas se ligam numa região de proteínas que está ao redor do centrómero, chamado cinetocoro, ok? Essas são as fibras do fuso, estão impecáveis. Os cromossomos estão altamente condensados ou espiralizados e eles estão alinhados no centro da célula. Essas observações que eu fiz, não contente, eu escrevi para você. Olha aí, condensação máxima dos cromossomos. Cromossomos alinhados no centro da célula. E as fibras do fuso estão totalmente formadas. Que fase é essa, pessoal? Essa é a fase da metáfase. Sem estresse, tranquilidade total. E assim, meus amigos, nós terminamos a semana 3. Show? Muito bom. Agradeço a vocês mais uma vez. E vamos embora para a semana 4, ok? Grande beijo, se cuidem e vamos para a plataforma de escola online. Vamos para o Instagram também. Até mais, gente!